beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Música Café. Hoje o papo é sobre áudio e eu trouxe aqui para falar sobre o Sennheiser HD 660S. Uma baita responsa falar sobre um fone desses, né? Afinal de contas a Sennheiser é uma das empresas mais respeitadas aí no setor. E para quem não conhece a marca, né? A Sennheiser é uma marca meio icônica, inclusive para mim. Eu tenho uma experiência pessoal engraçada com ela que a primeira empresa que eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa empresa de audiovisual, lá para 2007. E nessa empresa, eu lembro da gente estar fazendo um curso de formação lá e o instrutor está ensinando para a gente, né, microfone assim assado, mesa de som, papapá. E aí o cara pegou um kit de microfone, de 2 microfones sem fio da Sennheiser e falou, olha aqui, gente, abriu o case e falou, ó, isso aqui é um par de Sennheiser, eu não lembro qual era o modelo, é um par de Sennheiser sem fio. E eu lembro que ele falou que cada microfone daquele, só o microfone, não o equipamento todo, custava pelo menos 3 meses de salário bruto da gente lá. Então, você imagina, rolava até um desespero assim, para mexer com esse tipo de equipamento. Agora falando sobre a marca propriamente dita, a Sennheiser, ela foi fundada, se não me engano, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ela chamava LabW. Foi fundada por Fritz Sennheiser e só em 1946 que ela veio produzir seu primeiro microfone. E daí então ela começou a produzir posteriormente mais microfones mais sofisticados, inclusive alguns ganharam prêmios e tal, mixer e transformadores de áudio e tal, e os headphones vieram depois, né? Mas estava ali naquele meio. E apenas em 58 que ela foi se transformar em Sennheiser, né? A LabW virou Sennheiser, e foi interessante que depois, acho que foi em 81, ela entrou no mercado americano. E em 87 ela ganhou um prêmio da Academia do Oscar por causa dos microfones que foram usados em algumas filmagens, o microfone shotgun dela, se não me engano. Então, aí que deu o boom da Sennheiser, né? E hoje ela é presidida por 2 netos do Fritz Sennheiser, o Andrés e o Daniel Sennheiser. Ela está presente em mais de 50 países, é uma empresa bem grande, uma das maiores do segmento, né, das mais tradicionais aí. E sobre fones de ouvido, a Sennheiser ela produz uns fones meio icônicos, assim, né, meio talvez até inalcançáveis, que é o Orpheus, que custa $55 mil. Tem também o Baby Orpheus e o Orpheus Zoom, que são o HE60 e o HE90, que já são mais acessíveis hoje, né, não são fones tão complexos e tão difíceis como o HE1, o Orpheus 2, mas ainda assim são fones diferentes da pegada do resto da Sennheiser, mas até dá para encontrá-los no mercado aí de segunda mão, um preço que dá para comprar, sei lá, $2, $3 mil o Baby Orpheus. Agora, fora essa linha de ponta, a Sennheiser ela tem diversas linhas, sendo que a mais sofisticada delas para o consumidor final é a linha dos HD8, né, HD800, HD820, 800S. Hoje a gente tem só 800S e 820, que são fones bem analíticos, assim, mais voltados para uma escuta mais analítica, né, mais precisos, com um soundstage grande. E eles têm a linha HD6X0, né, que são 600, 650, 660S e o 6XX, que é da Mass Drop. Esses fones eles são meio icônicos, assim, porque eles nasceram, o HD600 particularmente, nasceu meio que numa época em que esse hobby estava dando um boom, esse hobby de fones de ouvido. E aí teve um monte de polêmica em volta dele, né? Primeiro por causa do preço, que era muito maior do que o antecessor, que era o HD 580, se não me engano. E aí teve esse monte de papo em volta disso, o tal do Sennheiser Veil, né? Eles falam que tem um véu na frente do som da Sennheiser, que realmente é um som um pouco mais velado que o normal, que alguns outros fones até contemporâneos dele, mas ele foi um fone que representou um novo paradigma no mercado de fones de ouvido, o HD600 particularmente. Aí o HD650 ele veio como uma evolução do HD600 e o HD660 veio como uma evolução do HD650 e do HD700. Alguns até dizem que ele usa o mesmo driver do HD700, mas eu realmente não consegui constatar isso em lugar nenhum, né? Só se eu pegasse os dois e abrisse para ver, mas eu não fiz isso ainda. Agora passando uma visão geral sobre o fone, o HD660S é um fone que custa aí seus $500 nos Estados Unidos novo, e aqui no Brasil ele custa mais ou menos R$3.600 direto na loja da Sennheiser Brasil, então é um preço aí razoavelmente parecido com o americano, né? Não é o dobro do preço como normalmente as coisas são. E o Sennheiser HD660S é um fone circunaural, né? Full size, aberto, com um driver dinâmico simples, que a Sennheiser diz que tem umas ligas ali que deixa ele com mais transparência e com uma resposta mais rápida do que os demais. Tem gente que fala que é o mesmo driver do HD700, mas eu não pude constatar isso. E
ele veio como evolução do HD 650 na linha. Agora, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei dele? O que eu mais gostei é que ele é muito mais confortável que seus antecessores. O HD 600 e 650, pelo menos das versões antigas, eles tinham uma clamp force meio pesada assim na cabeça, eu não gostava muito. Eu achava que era um pouco cansativo nesse sentido. Ele tem uma dinâmica espetacular, então ele lida muito bem com músicas de grande dinâmica, que tem muito silêncio e volumes muito altos. Você não precisa ficar mexendo no volume. A dinâmica dele é excelente, responde muito bem a músicas muito dinâmicas. Ele não desagrada em nenhum gênero, você pode escutar qualquer coisa, você bota ele, taca a música lá, música, qualquer gênero, qualquer coisa, não vai ser desagradável de jeito nenhum. Ele é um fone muito equilibrado, ele tem uma assinatura bem neutra, ele consegue seguir a linha de neutralidade do HD 600, mas ele tem umas coisinhas a mais, umas coisinhas a menos. Vou falar mais na frente. O que eu menos gostei nele é que a transparência dele realmente deixou um pouco a desejar, mas levando em conta a propaganda lá da Sennheiser no site deles. Eles falam lá que é super transparente, é um driver novo, papapá, ouça tudo com maior transparência, mas não é bem assim. Quando você pega alguns concorrentes aí da mesma faixa de preço, você vê que a transparência dele não é essas coisas. Ele tem muito baixa extensão de graves, né? São bem apresentados e tal, mas a extensão ficou muito a desejar, muito mesmo. E os agudos também carecem de brilho, carecem um pouco de extensão ali também. Eu vou falar mais sobre isso no som. Eu vou falar agora da caixa da qualidade construtiva do HD 660S. Ele vem em linha com todos da linha 600 até os 800, agora estão vindo assim, que vem com essa caixa, com essa tarja azul embaixo, selinho de alta resolução e só. E dentro dessa caixona aqui tem esta caixa chique aqui de madeira, a madeira fininha, mas é madeira, bem revestida, bem bonitona, e dentro o fone. Aqui a gente tem uma papelada, né? Manual, essas coisas. Quase ninguém olha. Tudo muito bem protegido, com muita espuma, né? Tudo bem bacana, para não estragar. Aqui a gente tem um adaptador de 6.3 para 3,5. E aqui a gente tem os cabos. Essa versão minha vem com um cabo balanceado de 4.4 e o cabo 6.3 normal, tudo banhado a ouro. É um cabo meio durangão, sabe? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Mas ele é um cabo que tem um pouco de memória, sabe? Então tá vendo? Ele fica meio com essas curvas aqui e é muito longo. Os dois cabos têm 3 metros cada um. Então é um cabo que nem sempre vai ficar beleza aí no desktop, beleza? Então talvez pode ser interessante pegar um cabo de outra marca, ou chinês, sei lá, ou do pessoal que produz aqui mesmo, porque é um cabo que às vezes não é muito conveniente não. É um cabo bom, qualidade ok, mas resistente, né? Mas nem sempre ele vai ser ok, ele vai ser bom para usar em desktop e tal. Aqui a gente tem o fone em si. Ele é bem em linha com os outros HDs, né? O HD 600, 650, 6XX. Ele é todo preto, é uma finalização até bacana, bonita, todo feito em plástico praticamente, né? Com alguns detalhes que não. A headband dele é idêntica ao do HD 650, é o mesmo modelo, né? Aquele de gominho igual ao do 600. Dentro aqui do arco a gente tem uma liga de aço, eu acho, bem leve e boa, assim, bem resiliente. E a grande diferença dele para os irmãos mais velhos é que ele deu uma largada no arco, tá vendo? Eu tive o HD 600 e 650, ambos da versão mais antiga, que vinha na caixa maior que essa e era prateada. Ele tinha uma força de compressão bem grande, ele era mais fechadinho, assim, então para mim incomodava um pouco, dava uma apertada nas têmporas aqui, não era muito divertido não, eu não conseguia ficar tanto tempo com ele, olha que eu nem sou cabeçudo. Mas no mais, então, segue a mesma linha, agora os Sennheisers mais novos estão vindo com o logo deles aqui vem te informando que é um HD 660S, o lado esquerdo e o lado direito, e o que mudou também aqui, além do driver e tudo mais, é que essa grelha dele, ela vem com essa textura, ela vem com um estampado aqui, né? Você pega aqui, tem um relevo, não sei se dá para ver direito aí, e aqui o logo da Sennheiser bem brilhante. A gente consegue ver o driver, ele é bem aberto, tem a traseira bem aberta, e o sistema de pads é idêntico, tanto é que se você for no site da Sennheiser e tentar comprar, eles vão indicar para você pads para Sennheiser HD 600, 650 ou 660S. Então são as mesmas, de veludo, nada de novo aqui. São confortáveis, dá para usar por bastante tempo e como diminuiu a força de compressão com esse modelo, eu achei muito interessante, porque eu consigo ficar com esse fone aqui bem mais tempo. Mas no mais, ele é todo de plástico, ele tem aquele design tradicional da Sennheiser sem parafusos, né? Que ele é todo de encaixe, vou tirar as pads aqui só para vocês verem. É aquele mesmo sistema de encaixe, tá vendo? E aqui a gente tem internamente, ele também é bem parecido com o 650,
né? O driver que é diferente, dá para ver no detalhe aí que o driver é diferente, mas no mais ele é bem parecido, tá vendo? Você não vê nenhum parafuso aqui, você vê só encaixes, e ele tem um peso muito bom, é leve, bem confortável, e é isso, não tem nada de muito novo aqui, ele tem um grauzinho de liberdade. Então o que mudou aqui, na verdade, foi só a questão de ele ser um pouco mais aberto e ter essa textura aqui. Isso eu digo fisicamente, em termos de qualidade de construção, mas ele é um fone que tem aquela qualidade tradicional Sennheiser, que é durável pra caramba, apesar de ser de plástico, ele não é plastiquento, sabe, não fica aquele plástico estralando, ó, você não escuta estralo nem nada, então ele é meio plastiquento de pegar assim, mas ele é um plástico de altíssima qualidade e bem durável. Aqui a gente tem a conexão, não sei se foca a câmera, isso, aquela conexão de 2 pinos tradicional também da Sennheiser, que tem todos os HD 600, 600, 600, 650, 6XX e o 660S. Então, é tudo mais ou menos em linha mesmo, nada de muito novo aqui, tirando essa diferencinha. Beleza? Sobre as especificações técnicas, está aqui no quadrinho, como sempre, e o que eu posso dizer assim, que mudou em relação aos anteriores, é que a impedância do driver dele é diferente, né? Em vez de ser de 300 ohms, igual os tradicionais, é de 150 ohms. Isso muda algumas coisas, né? Inclusive a resposta dele com amplificadores valvulados, que os outros tinham uma resposta excelente, esse não é tão assim, eu vou falar também. Mas é só. Fora isso, tá aí no quadrinho, só olhar. Agora sobre a ergonomia dele é excelente, é muito bom, é um fone muito leve, tem só 260 gramas e o arco dele é mais aberto que os antecessores, isso deixa ele bem mais confortável, né? A compressão dele é menor, ele fica um pouco mais solto, digamos assim, mas a compressão dele é bem menor, então você consegue ficar muito tempo com ele. O contra aqui vai para as pads de veludo, que são as mesmas dos 600 e 650, que elas são meio ruins assim para dia de calor. Então quando está naquele dia mais quentão e tal, você está sem ar-condicionado ali, não é tão agradável assim, né? Sua e tal, não é tão bom e também não são tão fáceis de limpar. Agora, o mais importante, o som. O HD 660 para mim, ele representou um desafio muito grande para fazer a análise dele, porque ele é um fone que não faz absolutamente nada de errado. Nada, nada, nada. Tudo que você escuta nele cai legal. Só que ele também não tem nenhum brilho especial em nada. Então nada, sei lá, ele não tem aquele grave retumbante, ele não tem aquele agudo detalhista brilhante, ele não tem aquele médio para frente melodioso, né, com aquelas vozes que soam naturais, assim, sem esforço. Ele não tem nada disso, mas ele também não faz absolutamente nada de errado. Por isso eu achei difícil fazer uma análise mais objetiva, mais concisa, assim, só escutando, né, só de ouvidos. Mas no fim eu cheguei à conclusão que ele é um fone bastante neutro, a assinatura dele é bem neutra, ele não tem nenhuma pegada, nenhuma puxada para nenhum lado. E para mim é um legítimo fone neutro, ele segue bem aquela linha de neutralidade pura mesmo. Agora falando tecnicamente, o palco sonoro dele é pequeno, não é tão pequeno quanto os irmãos 600 e 650, mas é um palco pequeno, não é um palco que não é nem largo e nem tem profundidade, é um palco bem restringido aqui, ele é fora da cabeça, mas é um palco bem pequenininho. A dinâmica dele é excelente, ele lida muito bem com músicas dinâmicas, então ele consegue ir no volume bem baixo da música, ir no volume muito alto da música, sem fazer com que você não escute ou que você fique surdo. Então é uma resposta dinâmica muito boa, ele tem esse comportamento para música clássica é excelente, né? Aquelas músicas que tem um silêncio muito grande, né? Não barulho nem de plateia e de repente explode uma orquestra completa, então para isso ele é um fone excelente, inclusive ele é excelente para música clássica, excelente não, mas é bom. O posicionamento dos instrumentos dele tem uma boa precisão, só que ele, apesar de separar e posicionar bem, ele não tem aquela separação em camadas que a gente escuta em muitos fones, até desse preço, até um pouco mais barato. Você escuta muito aquela separação, sabe, em camadas, que você tem um primeiro plano aqui, um outro plano aqui, um outro plano aqui. Esse fone ele não faz muito isso. Ele separa bem os instrumentos assim numa linha estéreo, mas ele não tem essa separação em camadas. Então isso aí ficou um pouco a desejar. Ele não tem muita tridimensionalidade, né, em função disso também. Então é um fone ok nesse sentido técnico. Ele não é um fone particularmente rápido, então ele não apresenta tantos detalhes assim, em nenhum ponto da faixa de frequência. Então ele não tem detalhes, ele não é muito detalhista. Ele tem uma velocidade mediana. Não é igual o site da Sennheiser afirma e também não é igual o 600 e 650. Ele é um pouco melhor que eles, mas também não é essas coisas não. Um bom exemplo para mostrar onde falta isso é na música Caravan, do John Wasson, que é trilha sonora, inclusive, do filme Whiplash, que é um filme legal, um filme bem legal, assim, sobre jazz, é um filme legal pra caramba, recomendo que vejam. Então, tem um ponto dessa música, nos 4 minutos e 30, começa um solo de bateria ali, bem rapidão, bem maluco, e
esse fone chega um ponto que você não entende mais onde que está a batida e a ressonância ficam confusas, entendeu? Acho que só escutando para saber. E aí, para entender o que eu estou falando, que é difícil expressar assim, mas se você compara principalmente lado a lado com um fone bem mais rápido, sei lá, um Hi-Fi Man Edition X, um Hi-Fi Man HE560, sei lá, um próprio Cosa SP95X, ou exagerando aí, o Made Empire, que são bem mais rápidos que ele, você consegue notar, você consegue perceber essa separação grande da pancada, da ressonância e tal, tudo acontece ali na hora. O Sennheiser, esse Sennheiser 660S, ele já fica um pouco confuso ali, então ele não é tão... Ele é um fone médio, não é igual ao site da Sennheiser fala. Agora, ele lida muito bem, apesar disso, ele lida muito bem com a dinâmica que tem nessa música, que essa música tem a dinâmica do cacete. E, inclusive, ela tem uns trompetes ali, uns trombones, que tem muito fone que não dá conta. Sei lá, você bota num grado RS2E, ele espeta. Você tem que abaixar o volume porque o trompete ali dá uma espetada no ouvido que não é muito agradável, não. Agora, falando sobre os graves dele é aquele grave meh, aquele grave que não tem nada demais, é um grave super neutro, mas ele tem um decaimento muito grande ali, assim, qualquer coisa abaixo de 55 Hz já era, desaparece praticamente. Então ele tem um decaimento muito forte e não tem muita velocidade, não tem impacto, não tem nada. Então os graves dele é aquele grave meh, aquele grave que não tem nada demais, é bem neutrão, não tem impacto, não tem velocidade demais, assim, não tem aquela sensação mais física, não tem nada disso, é um gravezinho bem ali morninho. Agora sobre os médios, essa é a região mais aclamada dos seus irmãozões lá, o 600 e o 650, e aqui ele ficou devendo para eles. Porque não é ele não apresenta aquelas vozes melodiosas, bonitas, né, com aquela sonoridade quase emocional, digamos assim. Ele não apresenta isso, ele tem uma apresentação de vozes bem neutrona, né, nada grita, nenhuma voz fica demais, né, você coloca ali aqueles corais com muita ressonância, nada fica exagerado, né, nada soa ruim, mas também não impressiona. Você pode colocar tudo quanto é voz, as vozes mais bonitas possíveis, ok, você fala, legal, não tem nada demais não. Então, ele perde nesse quesito para os irmãos dele e tem muitas vozes que soam um pouquinho anasaladas. E ele pode sofrer um pouco com timbres mais complexos ali, que tem uma formação em harmônicos ali mais na região alta dos médios e tal. Ele sofre um pouco e não mostra isso tão bem, não mostra alguns timbres tão bem, como esses timbres mais ricos. Agora, os agudos dele, igual os graves, eles não são tão extensos e também ficam ali naquela região meio neutra, meio morna. Não tem brilho demais, não tem arejamento, ele não tem nada demais, mas também nada incomoda, né? Você pode pegar ali um John Coltrane, mais, sei lá, um Blue Train mais pegado assim, com aquele timbre mais gritado do sax, que não vai incomodar de jeito nenhum, vai ficar tudo bem tranquilo, mas bem morninho também, nada vai ficar legal demais, não vai ter aquele detalhe que caiu uma moeda no chão do estúdio na hora que gravou, sei lá o que, não vai rolar, né? Aquele brilho de prato que espalha assim no soundstage, não vai rolar. Então ele tem ali os agudos bem comportados e tal, mas nada que vai brilhar, assim, não tem aquele brilho de corda de aço de violão, não tem essa pegada. Então também corrobora para ele se posicionar na região neutra. Eu fiquei um pouco decepcionado por isso, porque como ele é entendido como uma evolução dos 600 e 650, que ficam devendo nessa região, na minha opinião, eu pensei que ele fosse ter um ganho nisso, mas realmente ele não teve ganho, ele ficou devendo. Eu acho que, pensando como evolução desses fones e o preço dele também, que é bem maior, eu acho que ele deveria entregar mais nessa faixa, mas não. Ele também é bem neutrão, bem morninho, não impressiona muito. Agora sobre sinergias, né, amplificadores e tal, eu achei, ele não toca de um celular bem, não adianta tentar, apesar dele vir com um adaptadorzinho, ele não toca. Se puser no celular vai ficar um som ali bem estéreo, bem mortão. Então não recomendo para isso. E os irmãos dele têm uma pegada legal com amplificadores OTL, que dão uma tensão alta de saída ali, conseguem sustentar alguns picos na resposta em frequência do 600 e do 650, que deixa eles é realmente uma mudança notável quando você pluga eles num amplificador comumzinho e num OTL mais potente. Realmente difícil até de acreditar, mas é fato, isso acontece mesmo, não é conversa de fórum não.
e ele tem uma sinergia melhor com amplificadores bons no estado sólido mesmo. Eu testei aqui com um IDSD Black Label e ficou muito bom, porque o Black Label ele tem um DAC ali que dá uma esquentadinha no som e ficou bom, ficou melhor do que ele mais neutrão. Eu liguei aqui num amplificador mais flat e ele ficou, estado sólido também, ele ficou mais morto. Então, se você tiver aí um IDSD, alguma coisa da Hi-Fi, por exemplo, vai dar uma esquentadinha no som, vai ficar consideravelmente melhor. Bom, sobre as comparações entre ele e outros fones, para esse vídeo não ficar gigante, eu vou deixar o link aqui para o meu blog, lá tem as comparações que eu fiz. Eu comparei com o HD 650, que eu pude comparar lado a lado, não comparei com o 600 porque eu não tinha ele aqui na hora. E com o Hi-Fi Man Edition XX, que custa $600 novo, então $100 a mais, mas é ali mais ou menos na mesma faixa de preço e é um fone consideravelmente superior em qualidade. O COS SP95X, que é um pouquinho mais barato, e eu acho que é um fone consideravelmente melhor também, em praticamente qualquer aspecto que você analisar. E o Hi-Fi Man HE560, que eu tenho a versão 3, e ele também é absolutamente melhor do que o HD 660S em quase tudo que eu analisei, evidentemente por meu gosto. Mas eu deixei a análise mais completinha no meu blog, vocês podem dar uma conferida lá, nessas comparações. Agora, para concluir, vocês estão vendo que eu estou com o cabelo cortado, camisa diferente, mas é porque a hora que eu fui editar o vídeo lá, estava sem áudio. O áudio deu algum problema na gravação, então eu estou gravando de novo. Então, agora para concluir, eu acho que o HD 660S é um fone que me decepcionou um pouco, porque eu gostava muito dos irmãos dele, do HD 600 e 650, e eles são fones bem antigos. Eu achei que essa atualização, né, depois de tanto tempo sem lançar um fone nessa linha, eu achei que seria um upgrade muito grande em algumas regiões e por isso eu me decepcionei. Não significa que seja um fone ruim. É um fone bom sim, ele é bem neutro, ele é competente, mas ele não impressiona. Eu não achei que ele impressionou em nada, pelo menos para mim. Mas ele tem um grau de neutralidade do que eu considero neutro muito grande, ele não tem ênfases e picos que possam trazer uma coisa ou de mais numa música ou de menos, entendeu? Ele entrega tudo muito bem, ele mostra tudo muito bem, não tem grandes defeitos, mas também não brilha em nada. Então é um fone assim, que pela faixa de preço, eu acho que ele tem muitos concorrentes pesados. Então eu acho que fica um pouco difícil de brigar, porque tem fones que se encontram no preço dele que realmente impressionam. Eu citei aí nas comparações, principalmente o Hi-Fi Man HE560, que é realmente um fone que impressiona, que é bem neutro, que tem uma apresentação excelente em toda a faixa de frequência. Então assim, para quem gosta de música clássica, eu acho que ele é uma recomendação sim, porque é um fone que tem uma resposta dinâmica muito, muito legal, muito boa, muito bem trabalhada, né? Tem um conforto legal e é um fone que vai durar muito, cara. É um fone muito bem construído, muito bem feito, dá um conforto legal. Então eu acho que é isso, é um Sennheiser, né, afinal de contas. Então eu acho que dá pra gente recomendar sim para pessoas que curtem ouvir mais música clássica e tal, mas eu acho que como um all-rounder, um fone para você ter para ouvir de tudo, eu acho que tem opções melhores no mercado. E como opção para ter um fone só em casa para ouvir diversos gêneros diferentes, eu não acho que ele seja uma coisa tão boa assim. Eu iria de Hi-Fi Man, né, tem o Bayer Dynamic, talvez tem fones melhores sim. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele botãozinho no like. Se vocês não gostaram, vai no like, mas por favor explica por quê. E se gostaram muito, dá aquela inscrevida no canal, que eu vou estar sempre falando sobre áudio, sobre café, eventualmente sobre música. Um abraço, valeu!